Bora falar sobre o Galo. O Galo tá em crise ou não? Vamos falar hoje sobre os donos da SAF, diretoria, jogadores e Cuca. Vamos falar sobre todos eles. Então assista até o final, vídeo imperdível. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Quem puder curtir o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. O like é muito importante porque o YouTube não tá indicando muito, né? Os nossos vídeos aí, não tá notificando. Então se você curtir, ajuda bastante. Deixa eu falar rapidamente aqui primeiro da InPlay, né? Para você poder jogar com a gente. É um fantasy game, não é bet. Você faz o cadastro, ganha 1.000 moedas e pode entrar nos campeonatos com a gente. Vai participar com a gente aí, é muito divertido. E o pessoal tem participado bastante, tem sido muito legal mesmo. Então já faz o cadastro, o link tá na descrição. E você vai gostar bastante, vai se divertir bastante com a gente na InPlay, fechou? Lembrando também de promoção. E olha só, gente, descontaço na Limpa Nome SA. Você limpa seu nome, blinda o seu CPF, aumenta o score e tudo com garantia em contrato, tá? Dentro da lei, de forma legal, funciona mesmo. Então aproveite essa promoção, porque é somente esse mês, vai acabar. E aí você depois vai ficar, pô, queria tanto aquela promoção, aproveitar para limpar meu nome, voltar a ter crédito, e aí vai ter acabado. Então já corre, o link tá aí, o QR Code passou para você, tá bom? Aproveite para limpar o seu nome agora mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre... Primeiro, o Atlético está em crise? Para mim está sim. Está em início, pelo menos, de crise. Por quê? Se na Sul-Americana o Atlético está bem, líder do grupo, mas caímos, eu não canso de falar, caímos no grupo mais fácil da Sul-Americana disparado. É um grupo com times muito fracos, fraquíssimos. Times aí, o Iquique, se disputasse com o Campeonato Mineiro, não classificava. Acho que até caía para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Mineiro. Então, assim, esse é o nível do nosso grupo. É um nível baixíssimo, então não dá pra gente levar em conta. Assim como o Campeonato Mineiro, né? Não dá pra levar em conta. Então, o Atlético com 4 jogos sem vitória no Brasileiro. E assim, vem caindo. O futebol a cada partida vem caindo. Ontem a partida do Atlético foi patética. Foi uma partida ridícula, absurda. Sem brio, sem futebol, sem nada, absolutamente nada. O time não apresentou nada ontem, né? Então, assim, hoje nós estamos sim, porque eu não consigo ter uma perspectiva boa para um futuro próximo aí no Brasileiro, com um time que vem piorando a cada jogo. Principalmente, aí nós vamos falar do Cuca, se o Cuca não mudar nada, se ele seguir com o mesmo time e tudo, aí eu não vejo a menor perspectiva de melhora. Então sim, eu acho que nós estamos no início de crise, não adianta ficar tapando o sol com a peneira, não adianta querer ficar... Não é bem assim, o Atlético está muito bem. Não, gente, não vamos nos enganar não, né? Então assim, para início de conversa é isso. Aí, vamos falar aqui, primeiro eu quero falar sobre os donos da SAF do Atlético. O que eu tenho dito muito aí, já até postei um vídeo agora no Instagram também falando sobre isso, que é muito simples. Se os donos da SAF do Atlético não saírem de Nárnia, se eles não voltarem para a terra, pisar aqui na terra, se não saírem de Nárnia, desse mundo da imaginação em que o Atlético tem um dos melhores times da sua história, que o time de 2025 disputa com o time de 2021 para ver quem é melhor. Sabe, a Nárnia de que o Atlético tem um ótimo elenco, um dos melhores do Brasil. Se não voltar para a terra, pisar na terra, que é só pisar na terra, sabe, o astronauta pisou na terra, se não fizer isso, é daí para baixo. Eu sei que muita gente já começa a falar em brigar para não cair, em segunda divisão, Série B, eu acho muito cedo, são 4 rodadas apenas, mas se todos no Atlético, e principalmente todos que eu falo, principalmente quem manda, continuarem com o discurso de que tá tudo bem, que o time é muito forte, que o elenco é um dos melhores do país e que o Atlético tem um time tão bom quanto o 21, pode acordar sim na Série B. Pode acordar sim na Série B no final do ano. Então eu espero que o principal de quem gere, quem cuida, né, e é dono do clube, é que nesse momento tenha a humildade de entender, né, que nós não temos um dos melhores times, 11, tô falando só do 11, não temos um dos melhores times do Brasil, não temos nem de longe um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o nosso elenco é muito fraco, de novo, o nosso elenco é muito fraco. Essa é a verdade, nós tínhamos um elenco fraco ano passado,
né, com poucas opções ruins. Sempre digo, Allan Kardec jogou a final da Copa do Brasil e da Libertadores. E esse ano, o que aconteceu para melhorar? Nada, absolutamente nada. Até piorou, porque saíram 16 jogadores, chegaram 10. Né? E muitos desses jogadores que o Palmeiras não queria de jeito nenhum, que o Bahia não queria, para o Atlético serve tudo. Então, assim, eu acho que se os donos da SAF não tiverem a humildade, né, de entender agora que nós não temos um dos melhores times e elencos do Brasil, se continuar se enganando ou continuar em Nárnia achando que nós temos um timaço e um dos melhores elencos, aí o buraco pode ser mais embaixo no final do ano, sim. Aí eu acredito que pode cair, sim. Porque aí não vai ser feito nada para melhorar, vão achar que tá tudo bem, vão trazer mais 3 refugos e vão achar que temos um baita elenco. Aí pode ser tarde, né? Aí pode começar no desespero, querer trocar de treinador, achar que o problema é esse, quando o problema tá em cima e não embaixo, principalmente, né? Então esse é o recado aí para os donos da SAF. Vão ter mais humildade, né? E lembrar que o torcedor não é idiota, o torcedor não é trouxa, o torcedor não cai nesse papo. Não adianta ir no microfone e falar que o Atlético tem um ótimo time, um ótimo elenco, que o torcedor não cai nesse papo. O torcedor não é trouxa, tá? Inclusive é só ver os públicos do Atlético esse ano para ver que o torcedor não é trouxa, o torcedor não acredita, não confia nesse time e tem toda a razão de não ir para o estádio e não confiar nesse time. Porque não dá para confiar mesmo, né? Não dá para confiar nesse time competitivo, mas enfim, um elenco muito medíocre, é difícil acreditar. Então acho que os números até dos jogos aí do torcedor nos jogos, o Atlético quase que implorando pro torcedor ir pro campo e ele não vai, é muito por isso, né? O torcedor não tem acreditado mesmo no time. Então pros donos da SAF o recado é esse: vão pisar na terrinha, vão pisar na terra, vão sair de Nárnia, né? Vamos, é bom a gente ter humildade, reconhecer de verdade os erros e não, o nosso erro foi... Não, vamos reconhecer de verdade que tá ruim, que 2021 foi só 2021 e acabou. Vamos reconhecer? Então tá bom. Agora vamos lá, vamos agora falar também um pouco sobre diretoria, que aí eu vou falar pouco porque são pessoas que estão lá amando, né, dos donos da SAF. O Paulo Brax deu até uma entrevista aí recente, é a mesma coisa, parece que tá todo mundo em Nárnia, ainda não pisou na terra, todo mundo achando que o Atlético falou que o Atlético tem um elenco equilibrado, tem assim, um equilíbrio na mediocridade. Pode até ser, talvez até tenha razão, né? Talvez o Atlético tenha o elenco equilibrado, mas é um elenco equilibrado na mediocridade, né? Então, assim, se o pessoal lá, tanto donos da SAF quanto diretoria, se o pessoal não sair de Nárnia e continuar achando que nós temos um dos... Ainda, né? Fica esse papo, Atlético, Palmeiras e Flamengo. Isso acabou, gente. Isso acabou, já tem tempo. Quando é que vão perceber isso? Esse ano, principalmente, acabou. O Atlético deve ter um dos, talvez aí, top 12 elencos do Brasil, não sei. Top 10, 12. Porque top 5, com certeza não. Né? Top 8, aí talvez você olhe ali, talvez. Então, assim, se o pessoal que manda no Atlético e também a diretoria, né, não pisar na terra aí, reconhecer os erros, reconhecer os limites desse elenco e contratar e reforçar de verdade no meio do ano, porque ficar trazendo jogador que o tal time não quer, aí não vai adiantar, vai continuar esse elenco medíocre, entendeu? É reforçar mesmo, pensar grande, o que parece que infelizmente não pensam mais, né? Agora vamos falar sobre o Cuca, mas deixa eu só falar antes aqui, é importante falar primeiro da By Formen Camisaria, camisas masculinas, preços imbatíveis, você só encontra na By Formen Camisaria, você conhece, as camisas são lindíssimas, a qualidade espetacular, o site está com desconto e tem o cupom GALO13, mais 3% de desconto para você. Então aproveite e compre agora mesmo, By Formen Camisaria e Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar agora, você não pode fazer em qualquer lugar, você sabe disso, faça no Instituto Céspedes porque é confiável, é 100% confiável, você já viu o resultado. Vai no Instagram Instituto Céspedes que você vai ver lá, né, os vários e vários resultados incríveis. Então aproveite, faça agora mesmo, cabe no seu bolso e muda a sua vida, muda a sua autoestima, você vira outra pessoa, tá bom? Link na descrição do vídeo. Vamos lá, falando sobre Cuca agora, para mim o Cuca e jogadores são os menos culpados, lógico que tem culpa também no cartório. O Cuca tem a culpa, que é a seguinte, eu acho que ele vem fazendo um trabalho muito bom, o Atlético ganhou o Mineiro aí sobrando,
né? E no Brasileiro, o jogo contra o Grêmio, complicado assim, mas ele fez o time chegar. Ele colocou o time na cara do gol 5, 6 vezes. Aí ele não tem culpa se o atacante que deram pra ele, né? Enfim, não vou nem citar nome. Mas ele não tem culpa desse time, desse elenco. Ele não tem culpa. Ele queria outros. Em alguns ali momentos, ele queria outros jogadores com mais qualidade e tudo. E ele não tem culpa disso, né? Porque ele pediu. E o Atlético disse não vou contratar. Então, assim, contra o Grêmio, erro e tudo defensivo, mas ofensivamente ele fez o time jogar, o time foi melhor e foi incompetente. Contra o São Paulo já foi um jogo mais parelho. O Atlético naquele jogo, já falei, foi sim beneficiado pela arbitragem, né? O Calleri não tinha que ter sido expulso, o Leandro podia ter sido expulso no primeiro tempo e não foi. Então a gente foi ajudado, então ali já não foi muito bom, já começou a cair, mas ainda assim perdemos muitos gols. Depois nós tivemos aí o Vitória, aí um jogo muito abaixo do Atlético, né? Mas tecnicamente alguns jogadores também muito mal. E contra o Santos ontem foi uma coisa patética, uma partida patética do Atlético. Do primeiro minuto até o último foi uma partida patética do Atlético. E aí, para mim, o Cuca, ele precisa agora o seguinte, eu já tenho dito várias vezes também, mas é importante sempre dizer, o Cuca precisa mudar, precisa mexer o doce, como ele já disse. Porque, viu, Cuca, continuar com as mesmas opções e querer algo diferente é difícil, né? Se no próximo jogo contra o Botafogo eu olhar para a escalação e tiver lá, enfim, aquela mesma zaga e tal, e vai meio de campo lá, Rubens e Fausto Vera, aí no ataque lá, Scarpa, Hulk, Rony, se tiver isso aí, na boa, aí me desculpa, viu, Cuca, aí pra mim até você já tá de sacanagem, cara. Aí até você vai estar de sacanagem, porque não é possível que depois de 4 rodadas nós nem pegamos os times mais difíceis, tá? Nem pegamos os times mais difíceis ainda, né? O Santos com um ponto só, o Grêmio ganhou da gente, perdeu os outros 3 jogos, Vitória, São Paulo, todos desfalcados dos seus melhores jogadores. Então, assim, tá na hora de mudar, tá na hora de mudança. Não é hora agora de seguir mantendo o mesmo time fracassado nesse momento. Não, o time nesse momento vem fracassando, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, não adianta, tem que mudar. E aí a mudança passa, talvez, pra você, não precisa ser tão ofensivo assim não, viu, Cuca? Tira ali um atacante, talvez o Rony, né, ou quem tiver, enfim, tiver pior, você achar ali, tira esse atacante, põe mais um jogador no meio campo, reforça o meio campo, né, tenta alguma coisa diferente ali, alguma posição, porque se manter o mesmo time, a mesma coisa, aí troca Saravia pro Natanael e acha que mudou. Nós mudamos. Inventei a roda agora, mudei completamente o time. O que você fez? Tirei um lateral e pus outro. Parabéns, grande mudança. Então, assim, Cuca, tá na hora, tá? Então, igual eu disse, você não é um dos principais culpados, mas tá na hora de começar a cobrar um pouquinho também. Porque apesar de você ter pedido reforço e não ter chegado, o elenco, o time é suficiente sim para ganhar do Vitória, não ganhou. É suficiente para ganhar do Grêmio, não ganhou. É suficiente para ganhar do São Paulo todo desfalcado e não ganhou. O Santos, então assim, por mais que não tenha esse elenco todo, eu concordo e tudo, você pediu jogadores, contratações que não chegaram, com o que tem dava para ter 7 pontos, 8 pontos, alguma coisa assim, dava para estar melhor nesse campeonato. Então, Cuca, tá na hora também de você mostrar serviço e mudar um pouco, porque manter o mesmo time que vem fracassando, aí não dá, né, Cuca? Aí você vai estar de sacanagem se você não fizer alterações aí, até no formato tático desse time. Já deu, né? Esse time já deu. O fracasso contra o Santos ontem, a forma patética do time na criação, então, já deu, né, Cuca? Não é possível que você não percebeu ainda. Vai ser o último a ver que tá dando errado. Então, espero que o Cuca faça a sua parte, as mudanças. E, por fim, os jogadores, né? Vamos ver se os jogadores agora também vão assumir responsabilidade de jogar futebol. Porque ontem, o Lianco jogando de uma forma displicente, eu fiquei revoltado num lance no segundo tempo, onde ele, dentro da área, foi sair jogando para um cara que estava totalmente marcado, quase que a gente toma um gol, que perde a bola e toma um gol ali, né, saindo de forma displicente, errando passes bizarros ao Atlético, Alonso, Lianco e tantos outros, errando passes bizarros. Então tá na hora de vocês também assumir a responsabilidade e começar a jogar um pouco mais, né? Porque também não dá. A partida de ontem suas foi uma coisa patética. Assim, não deu pra salvar praticamente ninguém. Até os que entraram até bem no jogo. Bernard, Igor Gomes entrou bem, João Marcelo ali tentou. Mas os titulares, todos pra mim abaixo da crítica ontem. Praticamente todos, né?
Eu não me lembro de um titular ontem que a gente elogiou, porque não merecia elogios, né? Então, assim, tá na hora dos jogadores assumirem a sua responsabilidade também, porque é muito fácil também eu chegar aqui, a imprensa chegar aqui e ficar detonando só que não contratou. Mas vocês deveriam ser competentes para poder vencer times aí que, né, o Vitória, não conseguiu ganhar do Vitória em casa, um Grêmio que ganhou da gente, perdeu os outros 3 jogos, tomou um couro do Mirassol e vocês não conseguiram ganhar. Então, assim, tá na hora dos jogadores também assumir responsabilidade, porque é muito fácil. Põe na conta do treinador, põe na conta da diretoria, põe na conta do dono da SAF, põe na conta nos influenciadores, põe na conta da torcida organizada, põe na conta de todo mundo. E eles ficam lá, ó. Ei, beleza, beleza. Fala de todo mundo e não fala de mim. Ei, coisa linda, hein? Então vamos começar a assumir a responsabilidade, começar a jogar um pouquinho, porque tá na hora, né? Tá na hora de começar a jogar bola também. Enfim, tá aí. Eu acho que todos merecem crítica e repito, pra quem não quiser ouvir, então desculpe, irmão, você acha que a gente tá bem, tá tudo lindo? Então, ó, tem muito canal aí que você certeza que vai falar que tá tudo bem no Atlético. Mas pra mim o Atlético está sim em crise. Está sim em crise nesse momento. E precisa voltar a vencer, voltar a jogar bola e passa por tudo isso que eu falei nesse vídeo. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Comenta aí, tamo junto. Deixa o like no vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, fechou? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais tarde. Valeu, pessoal. Fui, tchau, valeu.